Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal O Legado. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão filosófica sobre a questão de isolamento social e também o medo de contrair a doença ou até mesmo de vir a óbito pelo coronavírus. Por si só, a gente deveria, numa reflexão mais ampla sobre o tema, entender que viver é uma sentença de morte. É isso mesmo, basta você estar vivo que mais cedo ou mais tarde a morte vai chegar para você também. Parece frio e até mesmo insensível da minha parte falar tão diretamente, tão claramente sobre esse assunto. Mas é que refletindo sobre essa maluquice toda que se transformou, isolamento social, os cuidados que as pessoas tomam, você encontra pilhas de sapatos empilhados na porta, coisa que nunca antes foi vista. Quando se falava que os japoneses tinham o hábito de deixar o sapato lá de fora, as reações das pessoas eram: nossa, que loucura! Ou quando via um oriental de máscara nos aeroportos, cuidados que eles costumam tomar pela cultura deles, as pessoas pensam assim: nossa, que maluco, não gosta de gente, não quer trocar nem o ar que as pessoas respiram. Pessoas tinham até preconceito quando viam uma pessoa de máscara no aeroporto. Hoje é lei andar de máscara pela rua, as coisas inverteram completamente, os valores e as crenças se reverteram completamente por força de lei, e ninguém discute ou ninguém se pergunta qual é o fundamento, qual é a questão que envolve tudo isso de fato. Se pararmos para pensar, é uma grande maluquice achar que alguém vai passar desse plano para o plano mais sutil porque não se cuidou o suficiente, ou mesmo porque colocou em risco a sua integridade física ao caminhar na rua sem máscara, ou por ter algum tipo de conduta que possa colocar em risco de acordo com os protocolos da OMS, como o pessoal adora falar. Bom, a própria OMS, no momento, diz que a única saída é o isolamento social, depois vem e desmente. Primeiro diz que qualquer pessoa pode estar doente sem saber, porque ainda não desenvolveu sintomas, e pode transmitir a doença. Aí agora já dizem que não, que as pessoas que não têm a doença não transmitem. Foi um auê com a questão das superfícies, que o vírus poderia ficar até 8 horas ou até mais que isso numa superfície de determinado material, e agora já dizem que o risco é muito baixo de pegar em superfícies contaminadas. Enfim, é uma série de informação e de desinformação que deixam as pessoas bem malucas em relação a isso. Mas o triste disso tudo é ver um ano que nós tínhamos a perspectiva de viver, o ano de 2020 tinha perspectiva de melhora, de resgate da economia, mundialmente falando, o planeta como um todo estava se desenvolvendo, sem guerras, com a economia cada vez mais aquecida, e 2020 tinha prerrogativa, tinha premonição de que seria aquele ano, o ano em que tudo ia acontecer de bom no planeta. Essa era a perspectiva para 2020. Quando surge essa confusão toda, até que as pessoas bateram a cabeça até entender, ou começar a entender do que realmente se tratava, e aí mais uma vez acontece aquilo que o brasileiro adora, que é polarizar as discussões. Alguns dizem que tem que ficar em casa, que tem que tomar todos os cuidados e que isso é muito perigoso, parará, parará. Outros dizem que não tem problema nenhum, isso daí é invenção e para deixar todo mundo em casa, destruir a economia, que é um golpe comunista. O que a gente realmente está vendo? O que a gente realmente acredita quando vê os noticiários ou vê até mesmo pela internet as notícias? O que a gente realmente está vendo de fato? Olha como uma coisa pode ser distorcida. Num gráfico onde mostra o número de mortes pelo coronavírus,
em termos absolutos, isso é, pegando quantas pessoas morreram em cada país, o Brasil é o segundo colocado. Aí você pega esse mesmo dado e faz um recorte um pouquinho diferente. Vamos colocar como se todos os países tivessem o mesmo número de habitantes, que seria o mais justo, porque não dá para comparar um país como o Brasil, que tem quase 220 milhões de habitantes, com um país, por exemplo, como a Argentina. E aí, como é que fica? Aí o que a gente analisa? Vamos equiparar, vamos pegar e fazer as multiplicações para ver quantas mortes por milhão de pessoas tem do coronavírus. E aí, quando a gente faz isso e alinha todos os países com a mesma população, isso é, levando em conta 1 milhão de habitantes, você vê o Brasil sair da segunda colocação e cair para a 32ª colocação. Isto é, o Brasil não é o segundo país que mais mata por coronavírus, se você fizer a proporcionalidade das populações. Claro que qualquer coisa aplicada a 220 milhões é muito maior do que outros países que têm 10 milhões, 30 milhões, 15 milhões de habitantes. Você está falando de quantas vezes mais gente. E é óbvio que os números vão se repetir e chegar em proporções muito maiores porque a população é muito grande e o país é muito grande. Então, comparando dessa maneira, alinhando o número de pessoas nos países, fazendo a conta de número de mortes por milhão de habitantes, aí você vai ver que o Brasil cai para a 32ª posição. Isto é, estamos, de uma forma ou de outra, arrasando a economia e criando um pânico na população por algo que não é tão alarmante assim, tendo em vista o que acontece com outras causas de morte que podem surgir a partir da crise que se monta com o fechamento de todo o comércio, com o isolamento das pessoas e todas as outras questões que estão envolvidas nesse problema. Desse modo, mesmo que estejamos com muito medo de contrair a doença e de desencarnar porque somos grupo de risco, eu pergunto para você, aonde está a fé das pessoas? Uma das principais questões levantadas por todas as religiões é o poder de Deus sobre a vida e a morte. Se Deus detém o poder sobre a vida e a morte, é Ele que define quando uma criança nasce e é Ele que define quando um ser humano vai desencarnar. Por que tanto medo do coronavírus? Porque Deus é que vai definir quando você vai desencarnar. E a partir disso, não tem o que fazer. Você vai. E outra, você vai de qualquer maneira. Se vai ser agora, se vai ser depois, se você é grupo de risco ou não, é Deus que vai definir isso. E você vai quando Ele decidir. Seja por coronavírus, seja por atropelamento, por afogamento, por violência urbana, seja lá por motivo que for, ou por qualquer outra doença, mas quando Deus decidir e chamar você para junto dele, você vai. Então, esse pânico todo, o que realmente está por trás disso? O que realmente te deixa com esse medo todo? Essa é que é a grande pergunta desse momento, que eu faço para você. Porque se todos vamos desencarnar, se viver é uma sentença de morte, e nós estamos a caminho da nossa morte, mais cedo ou mais tarde, por que você tem tanto medo do coronavírus? Tudo que vale nessa vida são as experiências que nós temos, os obstáculos pelos quais nós passamos, a forma como reagimos às coisas que nos são apresentadas, a nossa evolução frente a tudo que nos chega como problemas, como desafios, com dores, com aprendizados. O que nós aprendemos com tudo isso? Da onde vem esse medo? Quem nos coloca esse medo? Essa é a grande pergunta. Se você fizer um recorte um pouco diferente, você vai perceber que a maioria das pessoas não pega a doença, por mais contagiosa que ela seja. É só olhar para os números, tamanho da população e quanto de pessoas apresentam algum tipo de sintoma. Aí, dos que apresentam algum tipo de sintoma, só uma pequena minoria precisa ser
hospitalizada ou até mesmo internada ou entubada. E dos que chegam nesse nível, apenas uma pequena maioria realmente vem a óbito. Quando você pega esse cenário e analisa, você percebe o quanto é estúpido fechar tudo ao mesmo tempo e parar o mundo, ou parar o país, ou parar a sua cidade, por conta disso. Porque outras doenças e outras coisas provenientes desse fechamento permanente e ostensivo de tudo vão acometer a população e vai matar muito mais do que o próprio coronavírus. Quantos negócios já fecharam e ainda vão fechar? Companhias aéreas mundiais como a Latam pedindo concordata nos Estados Unidos. Olha o tamanho do estrago que se causa com toda essa questão. Quantas pessoas perderam seus empregos? Quantas pessoas não têm mais o que comer? O nível de consumo diminuiu no mundo inteiro. E aí você pode estar me perguntando, o que devemos fazer então? Qual é a solução prática para isso? Bom, como a gente já fala há muito tempo aqui no canal, a primeira solução para essa e qualquer outra situação de crise é manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio das coisas. Ah, não é para se cuidar? Claro que é. O mesmo Deus que nos dá e nos tira a vida também nos dá a responsabilidade de cuidarmos do nosso próprio corpo para que possamos ter uma vida equilibrada e adequada aos nossos propósitos. Então, quanto melhor estivermos, melhor estaremos para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Então, sim, devemos nos cuidar. Agora, é nos cuidar, ficar enclausurado e isolado dessa maneira? Será que essa é a melhor forma de cuidar do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente? Essa é que é a grande questão. Será que o pânico em que as pessoas estão vivendo, será que a polarização das opiniões exacerbada da forma como está representa equilíbrio? Será que os debates e as discussões sobre o assunto precisam ser tão inflamadas dessa maneira? Será que as decisões que estão sendo tomadas não estão muito radicais? Será que não existe um bom termo para tudo isso? Por exemplo, preservar mais as pessoas do grupo de risco, mas não impedir a economia toda de funcionar? Como que funciona, no final das contas, o equilíbrio de todas essas forças? Parem, pensem, organizem de forma mais amena os fatos reais e deixe de lado as paixões idealizadoras, as paixões idealistas de ideias que servem para fins políticos. Está muito claro para mim que muitos desses argumentos e muitas dessas posturas radicais têm finalidades e propósitos políticos para desestabilizar um governo, derrubar um governo, destruir a economia para derrubar um governo. Isso é uma estratégia sem precedentes. Se formos analisar a direita e a esquerda e a história dessas duas posições ideológicas no Brasil, nunca houve uma mobilização política que colocasse em xeque a economia para derrubar um governo. Isso é absurdo. Você discordar de um governo, você criticar uma posição ou um movimento de um governo, tudo isso está dentro da normalidade. Agora, você tomar atitudes que destruam a economia de todos em prol de uma posição política, em prol de derrubar um governo, cujas acusações eram: olha, esse governo é ditador, esse governo vai matar homossexuais, vai prender homossexuais, vai botar o exército na rua, vai fechar jornais. Olha, eu nunca vi em toda a vida um presidente ser tão atacado, tão criticado e não esboçar uma única reação política, não colocar um policial na rua para combater tudo que fazem, que falam e que criticam, sendo verdade ou mentira, da forma como esse governo está sofrendo. Então, gente, isso está absurdo. Não estou aqui falando nem a favor nem contra de governo nenhum, porque eu tenho uma posição apolítica nesse sentido. A minha posição é espiritualista, o desenvolvimento espiritual é de cada um e o equilíbrio funciona de acordo com seus anseios, suas paixões,
o seu propósito de vida. Numa visão mais geral, o que eu vejo é que as pessoas estão cometendo erros graves contra a sua própria existência. Estão se corrompendo, as pessoas estão se entregando para o medo, as pessoas estão se entregando para o pânico, as pessoas estão usando de argumentos e de realidades que não existem para fins políticos e estão deixando de cuidar do seu desenvolvimento pessoal, de seu desenvolvimento enquanto ser humano, do seu desenvolvimento espiritual. O momento é de muita atenção, mas não é por causa do coronavírus, mas é por causa dessa onda, desse ataque às coisas mais importantes que nós temos como ser humano. Nossas crenças mais profundas foram alteradas, foram mudadas, nossos posicionamentos, nosso contato com a família, tudo isso está sendo absolutamente questionado, colocado à prova para um fim maior. Pense sobre isso. Tudo isso tem um propósito maior. E esse propósito pode ser algo divino, para entender em que nível cada um está para enfrentar desafios maiores. Fica então a reflexão para você fazer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma crítica, alguma questão, quer comentar, deixa aí nos comentários que a gente vai responder a todos. Até o próximo vídeo, um grande abraço e valeu!